Boa tarde, pessoal do nono ano, aí do SEB, Centro Educacional Brasileiro. Eu sou o professor Eric Clayton, da disciplina de matemática, né? Estamos voltando aí das férias, né? Dessa vez para trabalhar na plataforma digital, né? Todo mundo aí conectado, tá? Eu estou abrindo aqui a nossa telinha para começar a nossa videoaula, tá? Espero que todos estejam bem, estejam na paz, tá? E aí, vamos começar agora a videoaula da gente. Essa é a videoaula de número 1, tá? É a primeira, desde aí antes das férias, tá? O que a gente vinha trabalhando era na forma tradicional, né? Em sala de aula, utilizando o quadro, mas infelizmente não vai dar para a gente estar junto devido à pandemia, né? Então é cada um na sua casa. Eu aqui de casa gravando o vídeo para vocês e vocês de casa acompanhando aí todos os passos, né, da nossa videoaula, tá ok? Qualquer dúvida, todos vocês vão ter acesso, ou acredito que já têm acesso à plataforma da escola, né, para poder acompanhar os vídeos que vão ser postados aí constantemente, né? Então, diariamente vai ter vídeo aí, exercícios, tarefas aí para vocês fazerem, tá ok? Nesse primeiro momento aqui, a gente vai fazer uma revisão daquilo que a gente já tinha estudado em sala de aula, né, antes das férias. Aí a gente vai revisar tudo o que foi passado, todo o conteúdo, tá? Para que a gente comece aí a dar um passo mais à frente a respeito do nosso conteúdo, tá? Estou seguindo aí todos os conteúdos com base no livro didático da gente. O meu está aqui, ó, pertinho de mim, certo? Vocês acompanham a videoaula aí com o livro de vocês, né? Então, logo na primeira unidade, essa primeira unidade do livro de vocês, ela é um pouco extensa. Então, não deu para a gente trabalhar completo aí a primeira unidade. Ficamos devendo algumas atividades aí da unidade 1, tá certo? Então, a gente vai fazer a revisão daquilo que a gente já trabalhou e aí ficou um pedaço aí da unidade 1 para a gente encerrar, completar ela, certo? A partir daí, dessa revisão e que a gente encerrar a unidade 1, a gente vai partir para a unidade 2, certo? Na unidade 2 aí tem uma parte de gráficos. A gente já trabalhou gráficos, eu expliquei a vocês o motivo de a gente ter adiantado aí para a unidade 2, né? Porque com os gráficos a gente só conseguiria trabalhar o gráfico com o livro na mão, né? E aí o livro ele atrasou um pouquinho e a gente colocou uma disciplina, uma matéria em cima da outra, né? Um assunto em cima do outro, até chegar os livros, mas enfim, tudo que foi passado está nos livros, tá ok? Logo no comecinho aí do livro de vocês, na unidade 1, né? Tem aí os números naturais. Eu coloquei aí, ó, os números naturais são representados aí pela letra N, N maiúsculo, tá? Toda representação aí de número natural, seja natural, inteiro, racional e irracional, sempre vai ser letra maiúscula, tá? E ela vem entre parênteses. Eu coloquei aí os números naturais numa reta numérica, ó. Essa reta está enumerada aí de 1 a 3, tá? Mas os números naturais, o conjunto dos números naturais, eles são infinitos, tá? Não tem fim. Começa do zero aí e vai até infinito aí, positivo, tá ok? Também uma outra forma da gente trabalhar com os números naturais escrevendo eles aí entre chaves, né? Ó, eu coloquei entre chaves e aí comecei a partir do zero. O zero, ele é um número natural, ele é um número positivo. Então, eu coloquei de 0 a 6, né? Coloquei reticências, ou seja, continua, tem mais números, é infinito, tá ok? Então, o conjunto dos números naturais são todos os números positivos e infinito, incluindo aí o zero, tá ok? Os números naturais, eles também se dividem em subconjuntos. Que subconjuntos são esses? São os números pares, né? Subconjunto dos números primos e dos números ímpares. Então, os números pares, os números primos e os números ímpares estão inseridos aí dentro do conjunto dos números naturais. Então, a gente chama esses outro conjunto de subconjunto. Por quê? Porque ele está inserido no conjunto dos números naturais. Tá bom? Antecessor e sucessor de um número, né? N, o enésimo termo, ou um termo qualquer. N-1 é o antecessor desse termo qualquer. E N mais 1 é o sucessor. Isso aí é só para complementar, tá?
Isso é só para complementar aí o estudo dos números em relação aí a números naturais, tá bom? Então, a gente tem que saber quem é o antecessor e quem é o sucessor através de n menos 1 e n mais 1. N menos 1, o antecessor, né? N, o enésimo termo, e n mais 1, o sucessor desse número, tá bom? Se eu tiver aí o número 15, o meu antecessor, né? O meu antecessor vai ser 14 e o meu sucessor aí 16. É só aí, por via de regra, aí, mencionar essa parte aí, que é importante também, tá certo? Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá? Então, quando vocês veem um Z aí maiúsculo, é o conjunto dos números inteiros, né? Quando eu falo em relação a conjuntos aí, a representação do conjunto dos números inteiros aí é uma letra Z, tá? E eu coloquei aí disposto aí entre chaves, né? Eu coloquei aí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tanto ele é infinito negativamente, ou seja, andando aí para a esquerda, como ele é infinito aí positivo, andando para a direita. Tá bom? Então, dessas duas maneiras aí, os negativos e o positivo, é que formam o conjunto dos números inteiros. Tá? Vale lembrar que o conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números inteiros, o número negativo que se distanciar, aí estiver mais distante da origem, ou seja, do zero, ele vai ser sempre menor. Um exemplo, o menos 5, ele é menor que menos 4. Por quê? Porque ele está mais distante aí do zero, o menos 5, do que o menos 4. Tá? Nos números inteiros aí, os números negativos, quanto mais distante do zero, menor é esse número. Se a gente for dividir aí por outro número, por exemplo, aí vai ser menor que o seu antecessor. Tá? Os números positivos aí segue normal, né? 1, 2, 3, 4, e aí quanto mais se distanciar do zero, aí maior é o número. E quanto mais se distanciar do zero o número negativo, menor é esse número, tá ok? E os números inteiros aí também a gente divide eles em subconjuntos, assim como o conjunto dos números naturais. Por exemplo, temos aí o conjunto dos números inteiros não nulo. Ou seja, quando vê esse Z aí, ó, que é de número inteiro, que eu falei a vocês, né? Esse Z com um asterisco em cima, quer dizer que é todos os números aí do conjunto dos números inteiros sem o zero. Você vai colocar todos os números, mas não vai colocar o zero. Aí é chamado de subconjunto dos números inteiros não nulo. Tá ok? Ó, tem aí menos 3, menos 2, menos 1, aí a gente pula o zero, aí vai 1, 2 e 3, tá certo? Aí nós temos aí também o conjunto dos números inteiros pares. Então a gente só vai colocar aí desse subconjunto os números pares. Ou seja, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais está inserido dentro dos números inteiros, né? Os números inteiros apresentam números negativos e positivos, né? E esses positivos aí são os naturais, tá? Então, ó, o subconjunto dos números inteiros aí positivos é 0, 1, 2, 3, 4, né? E aí sucessivamente aí infinito, né? Uma sequência de números, uma sequência numérica, ela pode ser finita e infinita, né? Finita quando tiver fim e infinita aí não tem fim, tá ok? Temos aí também o subconjunto dos números inteiros negativos, ou seja, agora a gente vai botar só os números negativos. Eu coloquei aí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e não coloquei o zero, porque o zero não faz parte do não faz parte aí dos números negativos, né? O zero é um número positivo, tá ok? O zero é um número positivo, tá bom? Passando aí mais adiante o livro de vocês, tá? Tem aí os números fracionados, ou seja, tem as frações, né? 3 quintos, 10 sextos, né? Aí 1 meio, tudo isso aí é fração, né? E também temos aí os números decimais, aqueles números aí que se apresentam entre vírgula. Esses aí são os números decimais, tá ok? Por exemplo, 3,14, né? 3,14, alguém lembra o que significa? O valor de π, né? É o valor de π aí, aproximadamente, né? Π é um valor aí
que não é exato, né? Eu vou passar para vocês aí que ele já vai entrar na parte dos números irracionais, tá? Lembra disso aí. Ó, os números fracionários aí, 3/4. 3/4 corresponde a 0,75, né? Se eu dividir 3, eu tenho R$ 3 para dividir para 4 pessoas, cada um vai ficar com 75 centavos, tá? A ideia é essa aí, a ideia de fração, tá bom? É 1/2, eu tenho R$ 1 para dividir para 2 pessoas, vai ficar cada um com 50 centavos, né? Então, 1/2, 1/2, 1 dividido para 2, aí é 0,5, tá ok? 1/4, 1/4, né? Aí dá 0,5. Então, mesmo que eu tenha R$ 1 e repartir aí para 4 pessoas, tá? Cada um vai ficar aí com 25 centavos, né? Então, aí, ó, 1/4, 1/4, aí é 0,25, tá bom? Esses números fracionados e esses números decimais fazem parte do conjunto dos números racionais, que é representado aí pela letra Q, tá? Os números racionais é representado pela letra Q. E nesses números racionais estão inseridos dentro deles os números naturais, os números inteiros, as frações e os números decimais. Todos esses aí estão contidos dentro dos números racionais. Ó, eu coloquei aí numa reta numérica, tá? Olha aí para a origem, tem a letra O em cima tem letras, né? Aí da reta numérica, embaixo tem os números. A letra O está aí para o número 0, né? Aí é o centro da reta numérica, tá? Passando aí para o lado direito, aí a gente tem na parte das letras o número 1, né? O número 1, aí quer dizer que é 1 centímetro, por exemplo, numa reta numérica, né? E entre 0 e 1 tem 0,5, ou seja, tem 1/2, né? Entre o 0 e o 1 tem aí 1/2, que é o mesmo que 0,5. Então, a gente tem uma fração e temos um número decimal. Sempre que tiver número decimal e uma fração, a gente chama esse conjunto aí numérico de conjunto dos números racionais, tá? Porque eles apresentam números negativos, apresentam números positivos, apresentam números decimais e também apresentam frações, tá ok? Então, quando misturar tudo isso aí, é porque faz parte do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, tá certo? Passando aí, ó, eu coloquei uma figura aí representada agora em diagrama, tá? O conjunto dos números racionais. Isso aí ainda é o conjunto dos números racionais, tá? Ó, esse de azul, o M, é o conjunto dos números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, né? Positivo aí infinito, tem reticências, porque continua, tem mais números, né? Então, ó, o conjunto dos números naturais, que é esse azul, está dentro do conjunto dos números inteiros, que são os números negativos, né? Ó, -1, -2, -3. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números reais, né? A gente temos aí, ó, -2,5, temos uma fração de número negativo de um número inteiro, tá? -1/2 é uma fração, tá? -2,5 é um número negativo. Se é um número negativo, faz parte do conjunto dos números inteiros, né? E aí, ele é um número decimal, tá? Então, ó, como eu falei, os números naturais estão inseridos dentro do conjunto dos números inteiros e os números inteiros estão inseridos dentro dos conjuntos dos números racionais, né? E os números racionais apresentam números positivos, negativos, decimais e em forma de fração, tá certo? Passando aí mais um pouquinho, aqui é os números irracionais, tá? Eu acho que a câmera deve estar pegando em cima, mas aí é números irracionais. E os números irracionais, deixa eu ver se eu consigo aqui afastar um pouquinho. Ó, o conjunto dos números irracionais aí, ele é classificado aí representado pela letra I, tá? O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I, tá? Então, todos os números que a gente viu até agora, os decimais, os fracionados, né? As frações, os naturais e os inteiros, todos eles estão contidos dentro do conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais envolve
todos esses outros números aí, tá? Basicamente, né? Basicamente, vou dizer por quê, tá certo? Ó, e o conjunto dos números irracionais, junto com o conjunto dos números reais, do conjunto racionais, naturais e inteiros, formam o conjunto dos números reais. Então, ó, os números irracionais, racionais, inteiros e naturais formam o conjunto dos números reais, tá bom? Ó, uma definição aí para o conjunto dos números irracionais, por exemplo, é todo número, né, com infinitas casas decimais e não periódica. Ou seja, depois da vírgula de um número decimal, ele vai apresentar uma sequência aí sem repetição, né? Ou seja, se eu colocar aí 3,25978 1, e aí misturando os números, isso aí caracteriza aí um número não periódico, ou seja, a casa decimal aí elas não tem uma repetição igual, né? Aí é chamado de números irracionais. Sempre que a gente tiver um número decimal, olha aí a definição do conjunto dos números irracionais, viu? Sempre que houver um número decimal, e em sua casa decimal aí, depois, após a vírgula, logicamente, né, apresentar uma sequência de números não periódicos, ou seja, que esses números aí nessa casa decimal, eles não se repetirem por igual, né? Ou seja, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Não repetir aí um número 2 ou um número só, ele não é um número irracional, tá? Para ser um número irracional, o número decimal, a parte decimal aí do número, tem que apresentar aí números aleatórios, melhor dizendo, tá? Números aleatórios aí na sua casa decimal, bom? Aí isso é uma característica aí dos números irracionais. Um exemplo é o valor de π, né? O valor de π é 3,14, 15, e aí sai misturando os números todinhos, e aí são infinitos, né? Por apresentar aí infinitas casas decimais não periódicas, é por isso que dá a característica aí desses números como números irracionais, tá? Não chega ao fim, a gente não chega aí a uma conclusão, tá certo? Ninguém chegou a uma conclusão aí de um número infinito, como é o valor de π, tá? Que é 3,14 aí, e infinitos números na casa decimal. Outro exemplo é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, ela não apresenta um valor exato, né? Ele tem um número e tem a parte aí decimal, e essa parte decimal são números aleatórios, não segue aí uma repetição, uma regra aí, né? Então a gente diz que é não periódica, e por ser não periódica, aí faz parte do conjunto dos números irracionais, tá bom? A raiz quadrada de 3 também não tem raiz exata, né? Apresenta aí na sua casa decimal infinitos números e números diferentes. Aí também é uma característica do conjunto dos números irracionais, tá bom? Dízima periódica é justamente isso que eu estava falando aí em casas decimais, né? Que não apresentam uma sequência, um padrão de sequência, né? É chamado de dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal com infinitas casas decimais, tá? Isso aí é que diz que a gente fala que é uma dízima periódica, tá? E essas dízimas periódicas, ela pode ser simples e também pode ser composta, tá? Também elas apresentam características aí de periódicas e não periódicas. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Do que é uma dízima simples e composta, periódica e não periódica, tá? A dízima periódica a gente classifica ela dessa maneira, como simples e composta, e a gente analisa se ela é periódica ou não periódica, tá bom? Aqui um exemplo, né? Ó, uma dízima periódica simples, né? Aí, ó, uma dízima periódica simples, nós temos aí a parte inteira, né? Esse número aí, 1,2222, e aí infinitamente sucessivo, né? Esse número 1 é a parte inteira, né? É a parte inteira aí desse número, né? E esses 2 é a parte decimal, certo? Então, esse número 1 a gente chama aí, ó, de parte inteira, e o que fica aqui é o período, né?
Aí chama dízima periódica. O período aí é todos os números que tiver depois da vírgula, tá? Os números aí que tiverem aí depois da vírgula é chamado de período, tá? Então, ó, isso aí é uma dízima periódica simples, né? E apresenta aí um período, tá? Agora, um exemplo aí de dízima periódica composta, né? Aí a gente vai ver se ela é periódica ou não periódica, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ó, todo número antes da vírgula é a parte inteira do número, né? A parte inteira do número aí, ela vem antes da vírgula, tá? Esse número aí, ó, 19, repare essa sequência de números, viu? Nós temos aí 234, né? Aí a parte das vírgulas, nós temos, que é a parte da dízima, né? A casa decimal. Nós temos aí 19, 31, 31, 31, e aí sucessivamente, 31, 31, 31, né? Ou seja, a gente tem uma parte não periódica. Por quê? Porque ela não se repete. Esse número 19, ela só apareceu aí uma vez. Então, a gente não chama isso aí de período, tá? Esse 19 aí é a parte não periódica dessa dízima, tá ok? Ó, a parte periódica é a parte que se repete constantemente. Ela é uma constante, tá? Ó, tem aí, ó, 31, 31, 31. Esse 31 aí é a parte periódica dessa dízima, né? Isso aqui é uma dízima composta, por quê? Porque ela apresenta aí um número não periódico, tá? Se houvesse apenas aí um número, a parte inteira e a parte periódica, aí sim era uma dízima simples, né? Como aí no primeiro exemplo, que eu dei 1,2222, né? Tem uma sequência aí de 2, então é um período, e tem uma parte inteira que tem um período, né? Nesse segundo exemplo, tem 234, a parte inteira do número, né? 19 é a parte aí não periódica, é o intrometido aí, aqui né? Ninguém chamou ele na conversa, né? Esse 19 aí a gente chama ele de não periódico, é o intrometido aí da questão, tá? E a parte periódica é o que nos resta, é aquela que se repete. Então, a parte que se repete é chamada de periódica, tá ok? Isso aqui é a primeira parte aí, uma parte fundamental, tá? Para a resolução de exercício que você tem na primeira unidade do livro, tá bom? Então, com isso aqui, ó, vocês conseguem aí fazer os exercícios, tá certo? Não acabou por aqui, viu? Amanhã eu vou ceder outros vídeos aí para vocês, dando continuidade à revisão, tá? O assunto é meio extenso, como eu falei, a primeira unidade ela é bastante comprida, né? E aí o tempo da gente é curto, eu vou ter que aí dar uma acelerada aí nas coisas, botar uma revisão mais alinhada, para a gente conseguir ter o acompanhamento certinho do livro, tá? Antes que acabe o bimestre. Porque na segunda unidade a gente já trabalhou uma parte que foi gráficos, né? E aí a gente vai só complementar, mas ainda falta radiciação, né? Na unidade 1, ainda falta radiciação, ainda falta um bocado de coisa aí para a gente trabalhar, tá certo? Então, até agora, a revisão de hoje foi com os números naturais, números inteiros, os números em forma de fração, os números decimais, os números racionais, os números irracionais, e trabalhamos aí também dízima periódica, tá ok? Mais na frente, no próximo vídeo aí, eu vou falar sobre potenciação, tá? E outras coisas mais. Aí eu vou trazer à tona aí a questão do Covid-19, né? Do vírus aí, as estatísticas, né? Vocês lembram que eu pedi para vocês trazerem o gráfico, né? Para a gente fazer a comparação. Eu acredito que vocês lembraram dessa aula, que foi mais que eu falei, né? De gráficos, que o gráfico tem que conter aí fonte, legenda, título, né, para a gente saber do que se trata, e principalmente a fonte, né, para a gente confiar no que está lendo. O que acontece hoje é muita fake news, então a gente tem que se apegar aí nas verdadeiras fontes, né? Nós temos que analisar direitinho os gráficos aí para não cair no erro, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai rever mais o restante das coisas aí que ficou pendente, tá ok? Dúvidas, a gente vai ter aí um horário, tá? Vou marcar aí com vocês um horário para a gente tirar as dúvidas. Todo mundo online, vou fazer aí no YouTube, tá certo? Eu tenho um canalzinho aí no YouTube que eu criei agora só para isso, tá? Então a gente vai estar online lá, e aí vocês no comentário e a gente fica interagindo, tirando as dúvidas, tá certo? Não se intimidem, podem perguntar, tá? Eu sou amigo de vocês, eu não mordo, tá certo? Fiquem em casa,
Estude em casa. A matemática a gente só aprende praticando, tá certo? Eu estou em casa aqui gravando o vídeo para vocês, preparando as aulas, e vocês aí assistam direitinho, anotem as dúvidas e sanem essas dúvidas aí comigo, tá? Entre em contato através da plataforma da escola, deixe lá seu recado, que eu estou sempre online, estou sempre olhando e vou sempre responder, tá ok? No mais aí, um abraço a todos, viu? Qualquer dúvida aí, é só me contatar, tá certo?